Boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre a escolha de não ter filhos. E para isso eu tenho a honra de chamar a Larissa Cruvinel. Ela é autora de um livro sobre o assunto chamado A Serenidade da Renúncia. E esse é um tema muito especial de ser tratado aqui, porque é novo, muitas pessoas têm o desejo ou interesse ou até curiosidade, mas nunca falaram abertamente. Larissa já entrou. Sem mais delongas, eu vou chamá-la aqui e eu queria te pedir um favor. Clique aqui no aviãozinho, convide as pessoas para estarem aqui e deixa eu chamá-la, que aí eu falo sobre o meu. Boa tarde. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, pessoal? Me avisem. A Alicia já deve estar entrando. Tem um tempão que eu não faço ao vivo. Acho que o último ao vivo que eu fiz, inclusive, foi com ela. E esse é um tema que chega constantemente na caixinha, mas sobre o qual ainda estou estudando ali devagar. Vamos esperar a Dona Larissa entrar. Enquanto isso, então, ok, muito obrigada. Vendo e ouvindo bem. Só esperando a Dona Larissa entrar. Não sei se deu certo aqui. Convidar. Mandei de novo. Larissa, qualquer coisa você me manda o convite também. E é um assunto sobre o qual eu fui me interessando, porque algumas mulheres aparecem no consultório com essa. O que está acontecendo? Será, Lari? Aqui está dando que ela não está conseguindo participar. Mas vamos lá. Agora veio o pedido dela. Vamos lá, vai ser muito legal. A gente fez uma live no perfil dela falando sobre o ilhados com a sogra. Ah, Deus, Oh, que susto! que susto! Ficou rodando aqui para sempre, mas deu certo. Sim, sim, sim. Aqui, e é sempre um perrengue falar desse assunto, né? A Edilma tá falando aqui, os filhos são herança do Senhor, sim. Ter filhos é maravilhoso. Porém, não é para todas as Sim. pessoas, não é. E assim, Lari, primeiro assim, que você é linda, maravilhosa, eu amo seu perfil, Obrigada. eu amo a sua vibe, sabe? Edilma, e também acho ser mãe é a melhor coisa do mundo, só que é muito interessante. E aqui, gente, a primeira coisa, vamos lá, vamos desconstruir, sabe? Vamos desconstruir, vem com a cabeça aberta. Aqui a gente não está incentivando ninguém a ser mãe e ninguém a não ser mãe. Só Perfeito. que, Lari, aqui nem estou com o meu roteiro pronto, mas eu já queria que você se apresentasse, Tá, falasse de onde você é, falasse do seu trabalho, e depois eu começo aqui a nossa sabatina. combinado. Boa tarde, pessoal. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Sou autora da Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. O meu rostinho já foi lido em mais de 7 países. Eu sou Legal! pesquisadora, sim. Eu pesquiso tendências globais em parentalidade e carreira. E recentemente lancei uma mentoria inédita em parceria com profissionais da área da saúde, psicólogos, ginecologistas e geriatras, que se chama A Jornada do Útero Sereno. E é um acompanhamento para essas mulheres que estão exatamente em dúvida, Uhum. Fabiola. Considerando o planejamento financeiro, se elas devem ou não congelar óvulos, se elas realmente têm o desejo ou se elas estão achando que precisam dar filhos de presente para marido, para mãe, para sogra. Então, fica o convite. Quem quiser saber mais, me chama que eu mando detalhes de tudo isso. Tá. Não, eu já vou comprar, porque eu estava só Legal. esperando a gente aqui se ver. Lari, e eu até estava comentando nos stories sobre o quê? Quando eu me casei muito nova, eu casei com 17. E na minha cabeça nem existia a possibilidade de não ser mãe. Uhum. Então eu cresci no meio evangélico, eu cresci no meio onde as pessoas elas vão tendo filhos, e sempre quis ser mãe. Mas quando eu fui para o consultório, eu me deparei com uma realidade. Eu só tenho 10 anos de consultório. Eu fiz um caminho inverso. Ok. Eu fui estudar primeiro, ser mãe. Não, primeiro eu fui ser mãe, depois eu fui estudar e trabalhar.
E aí algumas meninas chegavam, olha, acho que já tá meio tarde, eu não vou encontrar um bom parceiro, não sei, não tenho muita certeza se eu quero não ser mãe. E aqui entra para minha primeira pergunta. O que te levou a decidir não ter filhos? É algo que surgiu assim, sempre existiu? Eu acho o seguinte, eu começo o livro, Fabiola, falando que eu não gosto de pessoas que têm muitas certezas. Porque eu acho que quando a gente é muito honesto com relação à vida, a gente sabe que cada realidade é uma e quem sai vomitando regra aí de como que deve viver, o que é melhor, já tá muito equivocado, né? Uhum. Então, assim, eu achava que eu queria ser mãe. Eu, com 17 anos, conheci meu atual marido, a gente está juntos há 20 Que anos, então a gente namorou por muito legal! tempo. Eu também cresci num ambiente religioso, então meu entorno me fazia acreditar que a mulher nasceu para ser mãe a partir do momento que ela tem um útero. Uhum. Mas o meu pai trabalha com fertilização. Então, eu também cresci com um pai que mostrava a realidade de casais homoafetivos tendo filhos por FIV, mulheres congelando óvulos porque elas queriam esperar encontrar um parceiro bacana, ou elas não tinham certeza se queriam ter filhos, ou elas iam fazer um tratamento que ia afetar a fertilidade Uhum. delas e era recomendado que elas congelassem óvulos. Então, assim, eu cresci observando o meu entorno e a minha jornada de decisão foi longa. Ela, na verdade, passou por um período onde o relógio biológico começou a pitar. E aí, com 32 anos, eu congelei óvulos, porque eu falei, não quero e o tempo está passando. E aos 35, de fato, eu tive uma conversa com meu marido e a gente decidiu que durante um ano a gente ia olhar para isso profundamente e ao final desse um ano, se eu decidisse não ter filhos, a gente ia conversar, né, para entender se para ele também era dessa maneira. Ou se a gente decidisse ter filhos, eu ia tirar o DIU e começar a tentar, porque, né, já ia ter um tempinho. Então foi assim, foi uma jornada, não foi uma virada de chave rápida, não. Uhum. Não, mas interessante até. Eu gosto de pessoas que pensam, igual você Isso é está bom. dizendo. E eu acho que não tem nada de errado em mudar de ideia. Já mudei de ideia várias vezes na vida, não tenho certeza, também não. Nisso a gente se parece muito. Lari, me conta uma coisa. E aí, depois disso, o que te motivou a escrever um livro? Porque eu imagino que você deve receber tanto apoio como muita Sim. pedrada, ou não? Sim, mais apoio, graças a Deus. Mas eu acho assim, a escrita ela sempre fez parte do meu processo de autoconhecimento. Não sei se o pessoal que está acompanhando a gente faz terapia ou busca outras maneiras de se conhecer. Para mim, a escrita de diário, diariamente, é algo que eu faço desde os 12 anos de idade. Então, nesse processo, Fabiola, de decidir, eu comecei a fazer terapia uma vez na semana com foco na decisão. Então, aí eu deixei de lado olhar para questões de carreira, outras questões, né? E eu escrevia sobre as coisas que surgiam na terapia, sobre as conversas que eu comecei a ter com outras mulheres, porque aí eu comecei a encarar isso como algo muito um projeto mesmo, sabe? Então, assim, eu assistia filmes sobre isso, eu assistia séries, eu buscava ler livros sobre isso. Inclusive, no meu livro, eu trago muitas referências de artigos científicos, mais de 27 outros livros Uhum, para as mulheres que estão nesse processo de decisão. uhum. E aí, eu acho que foi isso tudo que me ajudou a realmente sentir segurança de que eu estava olhando para a minha realidade, para os meus valores, né? E para publicar o livro, eu tive muito medo, porque é uma exposição, exatamente como a gente falou. Vai que eu mude Sim, de ideia. Será que as pessoas sim. iam me falar, ai, sua falsa, né? Você agora quer ser mãe? Só que eu deixo muito claro no meu livro que o que eu quis compartilhar foi a jornada. Tá. Inclusive, eu tenho leitoras que optaram por ser mãe depois de ler o livro, Ah, ou que optaram por ter um segundo filho, elas leram porque elas estavam em dúvida, né, se ia ficar só em um. Então, o que me levou a publicar é realmente assim, eu não me senti sozinha nessa jornada, eu poder contribuir com outras mulheres que se sentiam sozinhas. E porque eu gosto de desafios, de situações novas, então eu estou vivendo uma transição de carreira
eu era executiva e eu estou nesse processo aí de mentoria, livro, cursos. Então, isso também foi um dos motivos para poder me expor às Uhum. críticas e Uhum. aos depoimentos tão calorosos também que eu recebo. Larissa, você falou de filme, eu sou apaixonada, né? Teve algum que mexeu mais com você nesse sentido? Algum filme baseado em alguma história real? Ou mesmo não sendo história real? Olha, tem um que eu deixo super dica, várias vezes eu falei dele, porque ele está disponível no YouTube, chama O Filho Eterno. É a história de um casal, é um filme brasileiro, um casal que tem um filho com síndrome de Down e ele fala sobre o luto que o pai vivenciou ao não ter o filho perfeito. E é que eu tô colocando entre aspas para quem tá só ouvindo, né? Porque não Uhum, existe filho perfeito, não existe uhum, ninguém perfeito, né, gente? uhum. Mas eu achei esse filme muito tocante porque ele fala de um luto que é pouco comentado, né, Fabiola? Muito. Porque as Pouco pessoas comentado. idealizam ter filhos como assim, nossa, né, aquele filho que vai ser super bem sucedido, que vai me trazer muito orgulho, que vai cuidar de mim, ser carinhoso, etc, etc. Só que a gente está trazendo um indivíduo para o mundo, que vai ter as suas próprias escolhas, que muitas vezes vai divergir da nossa crença, Uhum, da nossa uhum, visão de mundo, da uhum, nossa escolha sexual, uhum, né? Então são uhum, tantas questões e eu achei que esse filme ele é uma oportunidade para a uhum, gente assistir com nossas parcerias afetivas e uhum. puxar esse assunto, sabe? O que, que a gente quer Nossa. desse filho? Nossa, Então, menina, super já vou ver. recomendo. O Filho Eterno. Aham, tá. Lari, me conta uma coisa. E quando você fala abertamente, quando você começou a falar abertamente, como as pessoas reagiram? Até as pessoas de perto aí, seus pais, amigas. Fabiola, foi tão legal. Eu tive pessoas assim que cresceram comigo, que eu tinha perdido contato. Não sei se ela tá aqui, a doutora Júlia Guerra, por exemplo, uma amigona de colégio, assim. E ela me encontrou na academia, me abraçou, começou a chorar e falou assim: Caramba, Larissa, tinha tanta coisa que você viveu e que a gente era amigas na época que eu não sabia. Enfim, eu tive reações de aproximação de Uhum, pessoas com as quais eu tinha uhum, perdido contato. uhum, Tive julgamento, sim, de pessoas que acharam que eu não deveria falar sobre isso, que eu expus muito da minha vida pessoal, da minha família. Mas eu tenho me surpreendido porque a internet ela nos conecta com pessoas, às vezes de outros países, de outras bolhas, né? E o que eu acho mais bacana é isso. Porque quando a gente está nessa busca, eu falo muito no livro sobre a sincronicidade, aí cada um uhum, dá o nome que quiser. uhum. Mas quando a gente está na busca sincera de decidir se a gente quer ou não quer ter filhos, as coisas começam a aparecer, né? Seja um perfil, seja um livro, seja um filme, sejam conversas. E quando a gente está aberta e não está ali fechada numa opinião de não, eu tenho que ser mãe, ou também tem mulheres que acham que não tem que ser mãe para não abrir mão da liberdade, para não se Sim, render sim. assim ao patriarcado e etc. Começa uma conversa, acho que muito enviesada e não a partir da nossa realidade, dos nossos valores pessoais. Tá. Ah, tá muito rápido ou não? Tá tranquilo? Porque Para assim, mim tá eu tô ótimo. Não sei tá, se tem me- perguntas que eu não tô conseguindo acompanhar os não, comentários. tá tranquilo. Mas, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me avisem, tá? E é como eu disse, a gente precisa vir para um bate-papo. Gente, deve ser muito chato seguir só quem pensa igual você. Exatamente. Menina, você acredita que uma das minhas maiores referências. Você conhece a Lara Nesteruk? Sim, Ela é ateia! E eu aprendo super com ela. sim. Eu aprendo super. Então, eu sigo pessoas que pensam de um partido diferente do meu. Aqui é a Karen. Foi a Karen, inclusive, que nos apresentou. A Ah, Karen tá aqui hoje. legal. Karen, nossa, eu conheci a Larissa por você. E assim, foi Obrigada, muito cara. legal. E a Karen tinha falado que o seu livro tinha feito uma diferença enorme na vida dela. Menina, e aí entra uma coisa que você disse muito interessante, porque os filhos, em alguns momentos na vida, eles trazem um sentido. Uhum. É um trabalho enorme. E uma das pessoas que eu conheço aqui falou: ó, ser mãe é muito desafiador. Ninguém conta pra gente. Mas como é pra você, então, não ter filhos? E como é a sua vida em termos de realização e propósito? Legal.
Olha, tem duas coisas que eu queria comentar sobre isso. Primeiro, que eu ouvi um podcast que eu recomendo até lá no meu feed, que fala que o filho ele é o mais rápido atalho para o propósito. E o que que isso Boa. significa? Que às vezes a gente tá ali na vida adulta, no automático, pagando boleto, tentando construir uma carreira, tentando um monte de coisa, e a gente chega em casa à noite e fala: caracas, a vida é isso, né? E aí a pessoa começa a fantasiar que se ela chegasse em casa e tivesse ali uma criança para ela brincar, algo a ensinar para esse filho, que a vida dela ia ter um sentido maior. Só que, na verdade, esse filho, ele vai logo crescer, vai ter a vida dele. E se você escolhe ter um filho com esse objetivo tão de curto prazo ali, uma hora esse vazio vai voltar. Tanto que a gente escuta tanto, né, da síndrome do ninho vazio, dos casais que se separam depois que os filhos saem de casa, etc. Então, assim, primeira coisa que eu acho que filho, eu entendo quem fala que o filho trouxe um sentido e um propósito, mas eu vejo isso de forma crítica, por esse motivo, que eu acho que o propósito é algo muito interno, ele não depende do filho ou de algo externo. A segunda coisa é o livro, vou fazer uma dica de livro aqui, do Viktor Frankl. Imagino, né, você conheça. Sim, ele é uma pessoa que viveu em alguns campos de concentração e ele fala de situações extremas onde as pessoas precisam encontrar o propósito delas. E o que ele trouxe no livro é que a gente encontra o nosso propósito fazendo algo maior do que nós. No caso dele, o que o moveu a persistir nas adversidades de um campo de concentração é porque ele tinha um livro que ele queria publicar, a pesquisa dele, mas ele via lá pessoas que esse algo maior era o filho, ou era um casamento, ou era algo maior. Então, o que eu acredito, Fabiola, é que assim, a gente pode se realizar de tantas maneiras, num trabalho voluntário, num trabalho autoral, de tantas formas. Então, para mim, não me falta propósito, tendo uma vida sem filhos. E eu também não acho que quem tem filhos para ter um propósito tá num caminho também bacana. Eu acho que essa conta vai chegar em breve. Perguntaram o nome do livro, eu coloquei Em Busca de Propósito, né? Em Busca de Sentido, De do sentido, Viktor do Frankl. Viktor Frankl. É maravilhoso. Menina, e você falou algo tão sério, porque os filhos vão embora. Os filhos vão Se embora. tudo der Às vezes, certo. se Se tudo tudo der der certo, se tudo certo, os filhos vão der muito embora. certo, eles vão embora, né? Igual agora, por exemplo, eu já sou vovó, minha netinha tá a coisa Legal. mais gostosa do mundo. Meu filho se casou com 19, foi pai aos 24 Uau. e foi um baque. Foi um baque para mim quando ele saiu, assim, deu uma mexida nas estruturas, sabe? Um negócio bem estranho mesmo, mas eu tinha um propósito. Até porque você falou uma coisa, eu lembro da minha mãe. A minha mãe, quando eu casei, eu já casei e mudei. E o meu irmão caçula casou aqui na cidade, eu já estava de volta, que eu morei um tempo fora. E a minha mãe chorava quando meu irmão casou, caçula. E eu pensava, não, eu não quero ser assim, não, quando o meu filho casava, igualzinha, mas menos pior, porque eu tinha uma Contida. vida. Eu tinha uma vida, sabe? Eu já trabalhava, eu já atuava. Legal. Para minha mãe foi muito dolorido. E aí faltou isso, talvez, num sentido além dos filhos, um propósito maior. Ó, gente, e aí eu fiz uma sabatina tão grande, não vai dar para fazer todas as perguntas. Como se era esperado, né? Que o papo aqui é muito bom. Eu posso, Menina, tem só uma. Por antes favor. de você fazer a pergunta, teve um comentário que passou aqui que Sim, eu vi falando sobre sim, adoção. E eu sim. queria comentar rapidinho, porque não está na Tá. nossa pauta, mas eu acho muito importante frisar o seguinte. Uhum, Inclusive, no meu livro tem aqui o símbolo da adoção. Não sei se dá para ver, tá. ele é um coraçãozinho Uhum. com um triângulo. Mas você viu que a pergunta era outra, Lari. A pergunta foi assim: uma pessoa perguntou, e quando a pessoa não pode ter? Isso, Como lidar com a dor? Aí uma pessoa falou, ó, e a adoção? Então exato. já fala para essas duas pessoas. Meninas, escutem, filho não é posse. Por isso eu sou tão contra a gente. Não é que eu sou contra, mas eu busco me policiar para eu não falar
ah, minha dúvida é sobre ter ou não ter filhos. A dúvida é ser ou não ser mãe. E parece um ajuste fino de linguagem, mas ele é centrado na gente. Porque o ter um filho fica parecendo que é uma posse. E aí fica Não parecendo tinha que se pensado você nisso. não gestar esse filho, ele não é legítimo. E não. Então, assim, para quem tem o desejo, o sonho, a vontade de ser mãe, Nossa. tem muitos caminhos para isso. A adoção é um deles, a, assim, a madrastagem, não sei se existe essa palavra, né? Então, assim, você A gente inventa acolher agora. enteados, né? Acolher enteados e cuidar e passar os seus conhecimentos, né? Nutrir essa relação com enteados, com afilhados. Tem pessoas... E aí, assim, eu sei que tem muita crítica, né? As pessoas querem colocar a mãe num lugar sagrado e único e excluir todas as outras formas de cuidado como menores. Ah, mas madrasta não é mãe, madrinha não é mãe. Não, realmente não é. Mas, assim, o grande insight, assim, a grande virada de chave, que eu acho que é o que traz alívio para o nosso coração, é a gente entender, assim, o que que a gente quer. Acho que é por aí, né? E não tanto eu precisar de ter o filho, de viver a experiência da gestação para me considerar uma pessoa capaz de amar e de cuidar. Aí tá totalmente equivocado. Nossa, que mensagem linda. Você pensa exatamente como eu também nesse sentido, Lari, sabe? Porque Legal. fica aquela coisa. E eu nunca tinha pensado na questão de ter um filho ou de ser mãe. Caraca, é vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Menina, você acha que tem um movimento crescente de mulheres hoje que escolheram não ter filhos? Dentro das suas pesquisas? Eu até busquei aqui antes da nossa conversa, no último censo do IBGE, apareceu que 1 em cada 5 lares de casais não tem filhos. E também apareceu que cerca de 37% das mulheres não querem ter filhos. E aí, a pesquisa ela não aprofunda se essas mulheres não querem por uma circunstância financeira, por uma circunstância provisória, às vezes elas não querem agora, mas consideram ter no futuro. Mas, enfim, é quase 40% da população feminina do Brasil, né? Não estou nem olhando para dados de fora. Existe um movimento internacional, é lógico, de diminuição da natalidade. Tá. Por quê, gente? Ter filho tá ficando caro. A nossa vida moderna, onde a gente tem que fazer tantas coisas, ela está sendo desgastante. É muito diferente. E aí eu rio quando as pessoas falam assim, mas e a minha bisavó, minha avó que teve 10 filhos? Gente, era outro contexto, né? Nossa, outra Então, realidade. assim, a gente não pode comparar realidades diferentes, né? Aquela mulher, ela não tinha, entre aspas, de novo aqui, a nossa obrigação de também rodar o pratinho da carreira, de também rodar o pratinho da estética, de também rodar tantos outros pratinhos, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado com essas comparações, Sim, sem olhar o contexto. sim. Agora, fato é, Fabíola, sim, as mulheres estão repensando mais a maternidade por uma série de fatores. Até, menina, na minha opinião, assim também. Olha, porque não é só sobre ser mãe. Você precisa ter uma baita pessoa do seu lado. E não é simplesmente sobre ser mãe, pelo amor de Deus. Não é ser mãe a qualquer custo. É um trabalho quase que para a vida toda. É algo que demanda muito. Então, simplesmente ter um filho porque eu quero, mas sem a escolha de um bom parceiro, menina, você vai arrumar para sua cabeça. Então, eu penso assim. Tem uma pessoa que eu vou fazer a live com ela em breve. Ela decidiu ser mãe solo. O conteúdo dela é todo, eu vou mandar aqui. Eu não lembro de cabeça, gente, o arroba, mas eu olho para trazer recomendação. Porque assim, eu entendo o seu ponto de que precisa de um parceiro. Mas tá. E aí, Fabíola, você tem filhos e seu parceiro falece. Você vai ter que bancar a maternidade sozinha. Ou Vai ter não que se virar sozinha, mas com uma rede de apoio ali de Sim. sogra, de mãe, etc. Né?
Mas assim, o que eu acredito é que assim, a gente não precisa obrigatoriamente de ter um parceiro. Uhum. Mas, se a gente opta por ter, é óbvio que É a gente melhor. quer um parceiro que some, que não seja um segundo filho Sim, ali, que você tenha que ficar administrando. Como a sim. gente vê uma dinâmica de muitos casais, onde a mulher acaba sendo mãe do marido, né? E dos filhos. Mas então, assim, nesse ponto eu discordo de Tá. você, mas eu também Uhum. entendo Aham. assim, o que Sim, você traz de reflexão. Porque a divisão de tarefas alivia, sem dúvidas, a sim. maternidade, Uhum. né? Sim. E acaba sendo mais pesado para a mãe. Sem dúvidas. Aham. Sem dúvidas. Sim. Tem um dado que eu acho legal compartilhar, do Instituto Baresi também. Foi feita uma pesquisa com pessoas que têm filhos com doenças raras, né? Então, a maternidade atípica, que a Uhum. gente fala também. Uhum. Uhum. 78%, pessoal, dos homens abandonaram esses filhos até os 5 anos de idade. É Uhum. quase, são quase 8 em cada 10 homens. É muito Uhum. assustador. Uhum. Esse dado ele não está atualizado, ele foi de uma pesquisa já um pouco antiga, não sei Tá. como está agora, eu não encontrei dados mais atualizados sobre Sim. isso, Sim. mas também tem esse outro agravante. Às vezes você tem um parceiro super bacana, mas que quando você tem uma maternidade atípica, Uhum. por um contexto complexo da sociedade, os homens talvez possam se sentir mais no direito de virar a Simplesmente página e virar as mandar a costas e ir pensão, embora. ou nem mandar a pensão, e a mulher Aham. assumir toda a Sim. logística, né, de Sim. terapias, Nossa, é acompanhamentos muito dessa criança complicado. típica. Então, assim, pensem nisso também, né? Uhum. Pensem Uhum. nisso também. Menina, dá uns ganchos assim, né? São tantas lives. Mas quando essa pessoa for fazer a live com você, você me avisa, eu quero Eu te assistir. aviso. Tá. Enquanto você me faz outra pergunta, eu vou olhar aqui o arroba dela para não Tá deixar bom. de Menina, indicar. não cheguei nem na metade das perguntas e a gente já tem quase que parar. Ai, já vai dar meio de Mas meia. já vai dar. Não, eu tô te falando, a gente é comadre, né? Então, o papo rende. Ai, ai. Você pensou, a penúltima, antes de você deixar uma mensagem. Tá, Quais foram os maiores ganhos e as maiores perdas que você teve ao tomar essa decisão? tá. Só vou falar para não perder. É a Bettina Boclis. O arroba Tá, dela é maternidade underline independente, para quem quiser tá. acompanhar, tá Uhum, bom? ok. Repete a pergunta, por gentileza. Quais foram os maiores ganhos e as maiores perdas que você teve nessa escolha, desse momento de não ser mãe? Olha, eu acho que tá tudo muito recente, né? E Tá, com o tempo eu vou ter mais perdas e ganhos também para relatar. tá, Porque tá hoje eu bom. sou uma pessoa muito ativa profissionalmente, né? Eu não sei se com o avançar da idade isso vai vir a ser uma questão mais forte para mim. Tá bom. Como eu escuto de muitas pessoas, ah, na velhice você vai se sentir solitária. Eu não acredito nisso, porque eu cuido muito das minhas amizades, de hobbies e de outras questões. Uhum, Mas também não vou falar que não vou me arrepender no futuro, porque eu não sei. uhum. Só vivendo Sim, mesmo para eu saber. sim. Agora, o que eu tive de muitos ganhos? Eu vou começar por eles. Eu me sinto tão leve, Fabiola. Eu tive noites de perder sono, de chorar sozinha, de me sentir estranha, errada, em Tá. dívida com os meus pais, com meu Uhum, parceiro. uhum. Mas depois que eu falo assim, que eu saí do armário, eu uso essa expressão mesmo, assim, sabe? Eu tô leve. Tá bom. Então, assim, eu sinto que meu grande ganho foi melhorar as minhas relações, foi conseguir estabelecer mais limites. Então, ambientes onde as pessoas tentam impor que eu, que eu preciso ser mãe, eu não frequento mais esses ambientes. Uhum, uhum, Então, acho que o grande ganho foi assim: eu cresci e não tive mais vergonha de ser quem eu sou. Eu me sinto muito útil falando sobre isso com outras uhum, pessoas. uhum. E acho que esse é o maior ganho, assim. Me sinto muito autêntica. Tá. Excelente. Mas eu gosto de frisar assim, eu não me posiciono como uma mulher não mãe. Eu me Uhum, posiciono como uma mulher que busca autoconhecimento e que busca tomar decisões com base nos uhum. valores.
Então, Sim. até para que se um dia eu mudar de ideia, a adoção é algo que eu posso vir a considerar. Eu tenho óvulos congelados, se eu quiser fazer uma FIV no futuro, Uhum, mas estou uhum, em sim, paz, sabe? Eu estou sim, serena realmente. sim. Com relação às perdas, bom, as minhas amigas estão com filhos muito fofinhos, bebezinhos. Eu não tenho amiga ainda com filho adolescente, com filho adulto, dando trabalho, etc, né? Mas, então, assim, o que que eu sinto de perda? É lógico que eu não vou conhecer o que é amor de mãe. E pra mim tá tudo bem. Eu não me sinto ofendida, sabe? Da mesma forma que eu também não vou conhecer o que é ganhar uma medalha olímpica, o que é ganhar um prêmio de MasterChef. Tem muita coisa na vida que a gente não vai conhecer, né? Uhum, Então, mas assim, é lógico que quando eu vejo situações muito fofas, é uma perda. Isso eu uhum, não vou viver, né? uhum. A minha mãe não tem netos, nem da minha Ah, parte, nem da parte do meu irmão, e eu acho que ela se sentiria muito realizada ocupando esse papel. Então, assim, é uma perda não poder compartilhar, trazer essa experiência para ela. uhum. Eu diria que as tops são essas, assim, Ok. sabe? Uhum. Ah, por que o nome do livro A Serenidade da Renúncia? De onde veio? De onde veio? Ele veio de uma conversa com uma amiga minha xará, Larissa Paz. A gente se encontrou na biblioteca, ela mãe de dois, e ela compartilhando várias coisas que ela estava abrindo mão, mas que ela estava em paz. Que ela falava, eu estou realizando o sonho da minha vida, era isso que eu queria para mim. E então, assim, ao mesmo tempo, quando ela via outras pessoas no Instagram ou conversando, comunicando sobre uma promoção na carreira, comunicando sobre uma viagem internacional, mostrando um corpo maravilhoso, aquilo não a fazia arrepender ou abalar a decisão dela por ser mãe. Uhum, E eu uhum, estava compartilhando com ela muito o quanto eu também estava naquele movimento de, nossa, eu estou me sentindo tão confortável, sabe? Em ser uma mulher que não tem filhos e que fala sobre isso sem constrangimento. E aí a gente chegou nessa conclusão. As duas estavam serenas com aquilo que a gente abriu mão, com aquilo que a uhum, gente renunciou. uhum, Então, o título do livro ele é para abraçar o nosso autoconhecimento daquilo que a gente está disposta a abrir mão, seja uhum, sendo mãe ou seja uhum. não sendo mãe, porque não tem como ter tudo. Não, não. A mulherada Uhum. que pira, assim, que entra num desconforto eterno, numa angústia eterna, é porque elas querem ser tudo ao mesmo tempo. E elas não entendem que a gente precisa ter a humildade, né, de saber que alguns pratinhos a gente vai ter que deixar cair, quebrar, não vão fazer parte do nosso malabarismo e ficar bem com isso. Uhum. Ó, eu iria até 2 horas da tarde, ou eu iria até meia-noite, mas não dá. Larissa, Delícia de papo, vamos gostei. marcar uma parte 2. A gente Ótimo, pode abrir uma caixinha, trazer coisas mais específicas, falar sobre o parceiro, a família do legal. parceiro. Mas eu Podemos. queria finalizar com você deixando uma mensagem para quem está na dúvida. Além de Olha, comprar seu livro. Além de além comprar seu livro. eu sei que muita gente não gosta de ler, tá? Então, se não quiser comprar o livro, tudo certo, acompanha meu conteúdo. A gente tem um Clube das Indecisas, Fabiola, que tá bombando. É um Que grupo de legal! WhatsApp. É um grupo de WhatsApp. Eu mando pílulas de conteúdo por lá. É um grupo gratuito. Quem quiser, o link tá na minha bio para entrar. E toda quinta-feira eu abro esse WhatsApp para bate-papo. Então tem sempre muita trocas, desabafos, e o foco é essa questão da indecisão, né? A mensagem que eu deixo para quem está em dúvida é que acolha essa dúvida, não negue essa dúvida, não queira eliminar essa dúvida assim, só para ficar livre dela. Porque se você falar, ai, não, vou ter um filho logo, porque é melhor arrepender de ter do que de não ter tido. Na sequência, vai vir a cobrança pelo segundo filho, porque a sociedade é assim. Uhum. Na sequência, vai vir a culpa por sentimentos que às vezes você vai ter como mãe de ambiguidade, né?
Então, assim, acolho essa dúvida, procurem psicólogas como a Fabíola, com um olhar acolhedor, que não vão te julgar, não vão te dizer que o papel da mulher é X ou Y, né? E se eu puder ajudar vocês nessa jornada, eu estou super à disposição. Eu tenho metodologias para isso, de escrita, eu tenho parceiros excelentes junto a mim. Então, que a gente possa trilhar juntos, não se sintam sozinhas, mulherada. A gente tem que trocar mais e parar de ficar sofrendo ali fechadinha, né, na nossa solidão, lambendo ferida, pelo amor de Deus. Com esse tanto de mulher aqui, né? E tem gente achando que só elas que estão tendo dúvida, mas porque elas olham para aquela bolha de amigas que já está tendo filhos, né? E acham que elas são um ET, são exceção. Acolham essa dúvida e vamos ficar serena com a decisão, independente de qual for. Larissa, mais uma vez eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua missão. Você está fazendo um serviço muito lindo, tá? E que legal você contar assim, olha, tem pessoas que leram meu livro e falaram, não, eu quero ser mãe. Olha só, então não tem um caminho só, não tem sabe? Expanda realmente o seu círculo de leitura, de amizades, de pessoas para ouvir, para seguir. E eu quero te agradecer demais. Com certeza teremos a parte 2 desse bate-papo. A parte 3, daqui a gente já vem. A 2 já é hoje, né? Já é hoje. Pessoal, qualquer dúvida, sigam lá, Larissa. Entrem no Clube das Indecisas. O perfil da Larissa é Larissa Cruvinel, mas eu vou deixar salvo aqui daqui a pouquinho, agradecendo. Tá bom? Larissa, ó, um beijo pra você. Deus te Beijo, abençoe, minha querida. ótimo almoço e obrigada pelo convite. Obrigada. Um prazer. Viu? Tchauzinho, com Deus.